Bom, como vocês sabem, eu uso o Pinterest pra tudo praticamente. E eu fui lá no Pinterest e coloquei o título do filme para ter uma ideia de quais seriam as fotos que tem disponível. Eu tentei fazer de Para Todos os Garotos que Já Amei, não só do primeiro filme, quanto de todos os que lançaram até agora. Então eu fui lá no Pinterest e procurei Para Todos os Garotos que Já Amei. E fui descendo para ver como e ter uma ideia de como eram as fotos que estavam disponíveis no Pinterest. Depois eu procurei inspiração, bullet journal para todos os garotos que já amei e eu vi que não tinha muitas opções nessa questão de bullet para eles. Então eu fui descendo para ver se tinha mais, mas eu não achei. Então eu fui pesquisei bullet journal de para todos os garotos que amam, eu acho. Bullet journal, filmes e séries, para poder ter inspiração de bullet de filme. Só que não veio o bullet do jeito que eu queria. Veio o bullet de como se você fosse administrar os filmes que você viu e etc. Eu não queria desse jeito, eu queria um bullet de como se eu estivesse contando o filme, tipo colagem mesmo de K-pop e etc. Aí eu fui pesquisando por aí, achei uma foto e fui ver umas semelhantes embaixo. Fui olhando pra ver, eu tava vendo o vídeo nessa hora que eu pausei e eu fui olhando pra ter inspiração, né? Como todos. Aí eu olhando, eu vi alguns que me adquiriu inspiração pra poder fazer tudo. E desculpa pelo barulho, tá? Eu moro numa avenida. Aí eu passei um bom tempo olhando pra ver se surgia alguma coisa na minha mente, porque realmente tava difícil pra surgir. E é isso. Bom, aí depois eu olhar, voltei para Para Todos os Garotos que Já Amei e fui selecionando as fotos que eu gostei e que eu queria nela no meu bullet. Eu selecionei vários tipos de foto que eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Eu queria colocar 4 imagens dentro de uma folha, 4 não, 3 imagens dentro de uma folha, e na outra folha fazer a questão do onde eu iria escrever e fazer o meu diário, entre aspas, né? Só que tinha os wallpapers dela e deles, que era a foto seguida. Aí eu tava baixando essas fotos seguidas, sabe? Pra ver se daria certo. E eu tava tentando baixar fotos que não estavam editadas na questão de wallpaper, que só esteja as fotos normal uma em cima da outra, não tenha nenhuma frase, nem nada assim do tipo. Então eu fui procurando esse tipo de coisa e eu baixei essa foto deles abraçadinhos juntos do primeiro filme, que é a foto de wallpaper deles no telefone. Aí eu procurei Para Todos os Garotos que Já Amei a wallpaper. Aí, como eu disse, fui baixando essas fotos, só que depois de um tempo eu percebi que essas fotos não ia dar certo, porque até daria sim, sabe? Eu só cortava e pronto, mas ele estava com filtro. E o filtro atrapalha um pouco na hora de você fazer questão de palheta de cores e afins. Então eu decidi ir para fotos normais depois de procurar essas fotos e não achar nada que me agradasse. E é isso. Como vocês viram, eu já tinha deixado o PixArt aberto, né? Com um PNG de uma página de caderno normal. Aí eu abri a galeria, colocando as fotos e fui dar uma olhada no Pinterest também para achar mais fotos, porque eu não tinha gostado da paleta de cores. Então, uma dica para vocês: se vocês quiserem fazer em 2 páginas, vocês peguem PNG de um caderno aberto. Se vocês quiserem fazer em somente uma página, vocês pegam
minha dicção é péssima. Vocês pegam de uma página do caderno só e faz primeiramente no PixArt uma edição e depois você passa para o bullet, ou se não, o caderno que vocês estão usando como bullet, e até mesmo para você fazer resumo, fazer algum tipo de arte no caderno que você não pode fazer 2 vezes, você fazer um rascunho, porque rascunho é vida, né? E outra dica também, quando vocês forem fazer lettering, vocês não façam direto na folha, vocês façam ele em uma folha em branco, porque se caso você errar, tem como refazer, aí você corta ele e cola ele na folha. Bom, eu peguei a imagem deles, fui lá, cortei e posicionei em uma das 2 folhas do jeitinho que eu queria. Eu achei essa foto, só que eu não queria ela assim, eu queria ela mais comprida, então eu fui dar uma procurada nela, porque eu já tinha visto ela em algum canto e ali embaixo, que eu já passei. Aí eu abri o PixArt novamente, que o meu celular deu uma travadinha nessa hora, mas enfim, abriu. Fui em adicionar foto, adicionei as fotos deles que eu queria, no caso eram as 3 fotos, e cortei ela nesse formato e posicionei ela lá no canto que eu queria. Porém, o que aconteceu? Eu, após ter cortado, eu não percebi que o limite não ia dar as 3 fotos. Então, o que eu tive que fazer? Obrigado, tô no caminhão. O que eu tive que fazer? Eu tive que cortar mais ainda as fotos de uma forma que aparecesse o cenário atrás, mas também não prejudicasse eles, entendeu? Não tirasse eles e nem o cenário tanto. Aí eu cortei em forma de post de Twitter, não, Facebook. Capa de Facebook, isso. Foi em post de Twitter mesmo, eu fico todo doida. Em post de Twitter e fui aprimorando ele de uma forma que ficasse legal e fui colocando nos cantinhos que eu queria colocar, né? Como eu disse, vocês queriam 3 em uma folha para encobrir ela e do outro lado eu colocaria uma foto e faria o meu diário. Eu não botei o texto porque eu fiquei sem saco para botar o texto, mas normalmente eu pego o texto, o formato de texto, né? Escrevo o que eu quero fazer, ou seja, eu escreveria para todos os garotos que já amei, iria posicionar lá bonitinho, mas eu deixei para fazer isso logo no papel, quando eu tivesse com tudo já impresso. E, detalhe, eu não imprimo como se fosse card, eu imprimo ele com folha 4 normal. E esses negocinho aí, eu usei folha sulfite branca para poder fazer, eu não tinha cinza, então teve que ser branca. Eu não tava nem um pouco afim de pintar folha, então foi a branca mesmo. E eu acho que no final desse vídeo eu irei colocar o resultado final desse bullet que eu fiz. E vocês deem o feedback de vocês, vocês conseguiram fazer legalzinho. Se pá, eu ainda consigo disponibilizar para vocês o PNG das páginas de caderno, mas eu não sei. Eu dei uma cortadinha ali, uma apagadinha, porque eu sou uma pessoa muito, muito perfeccionista. Aí eu fui, apaguei e está feito. Meu rascunho de bullet, 100% lindo. Até mais!